E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Yahushua para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: E nos importa? Isto é contigo. Então, como foi falado anteriormente, sobre a pessoa ela trocar sua salvação por um óculos. Na hora que ela fazer isso e perceber que ela fez um ato horrível, de que ela se condenou, ela vai tentar se desprender desse óculos, vai tentar voltar para os passos antigos de dar vida. Mas agora é tarde, não adianta mais, o demônio não vai torturar essa pessoa. E mesmo que torture, ele já negou o nome de Yahushua. Então você vê aqui também que os demônios estão conduzindo as pessoas lá fora para qual tipo de tortura eles vão fazer com quem ficou. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então essa pessoa que negou o nome de Yahushua de alguma forma, entendeu que não tinha mais esperança e também não poderia fazer mais nada pela sua salvação. Então essa pessoa foi lá e se matou, ela foi lá e desistiu. E isso vai entrar muito antes da pessoa realmente querer ser torturada. Porque muitas pessoas vão entrar nesse canal e vão ter o entendimento de que só pode ser salva através desse fato. E ela pode acabar negando por não querer suportar essa ideia de que agora eu preciso passar por isso. E ela pode entender que a melhor forma é se matando de algum jeito. Só que essa pessoa ela também não está percebendo que é um demônio conduzindo ela para fazer esse ato de suicídio. Porque se ela se matar, ela não vai cair na salvação, ela vai cair diretamente no lago de fogo. Então você vê que todos esses sentidos dentro de você, falando o contrário que esse canal está dizendo, é o demônio de alguma forma tentando te induzir lá para fora. E a Rushwa mesmo disse: a carne é fraca, mas o espírito está forte. Então quer dizer o quê? Se você inclinar para o espírito que está forte, que está pronto, você vai conseguir fazer a obra que o Eterno está te chamando. Mas se você inclinar para a carne, você vai acabar fazendo a obra do demônio. Lembre-se que foi pela tua carne que você acabou declinando da salvação. E lembre-se que pela tua carne te deixou nesse estado. E agora pelo teu espírito é isso que vai te conduzir à salvação. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então ele estava falando o quê? Não é lícito pegar essa pessoa que já negou o nome de Yahushua e colocar do lado de quem ainda não negou. Como assim, você se pergunta? Você se encheu da palavra, foi sair lá fora. O demônio bateu em você e te colocou numa jaula. Tem outras pessoas lá dentro que estão no mesmo estado que você. Elas ainda não negaram o nome de Yahushua e nem vão. Só que os demônios não vai pegar uma pessoa que já negou e colocou do lado das pessoas que negaram. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultar dos estrangeiros, para a sepultura dos estrangeiros. Então você vê o quê? Eles pegou esse homem que negou e jogou fora. Se tornou uma peça inútil nesse esquema aí dos demônios. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então as pessoas que negam o nome de Yahushua são consideradas como campo de sangue, um campo de morte. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então você vê, a pessoa ela não tem o entendimento, ela sai lá fora e nega o nome. E o demônio simplesmente joga ela em qualquer canto ali e mata ela ou deixa ela por aí. Ou até mesmo pode deixar dentro do jogo. Mas mesmo que esteja dentro do jogo, o tempo ainda vai acabar lá dentro. E é isso a história dessa pessoa, não tenho o que comentar aqui. E é por isso que vocês não podem se tornar Judas. E foi Yahushua apresentado ao governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Yahushua: Tu o dizes. Então quer dizer o quê? O demônio vai chegar em você e vai começar a te acusar, falar qualquer coisa. Mas todas as palavras que ele está soltando contra você, você está falando as promessas. Porque Yahushua, nesse momento, ele era totalmente inocente e culpável. E os demônios, ou melhor dizendo, os sacerdotes, trouxe um monte de acusação falsa e algumas acusações que eram verdadeiras. E em todos esses momentos, Yahushua não falou de si próprio, mas ele falou o que o Pai determinou que ele falasse. E agora também é com vocês. Quando você está aí lá fora e o demônio começar a citar alguma coisa da sua vida,
ou usar alguma palavra, ou falar algum pecado, alguma coisa do tipo, não é para você começar a conversar com o demônio, bater boca com ele, começar a falar contra ele. É para você falar exclusivamente aquilo que o Eterno te deu para você falar. Porque se você começar a falar suas próprias palavras, o demônio vai começar a te conduzir para você falar outras coisas, a ponto de você sair totalmente da palavra. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então você vê aqui que Yahushua estava sendo acusado pelos príncipes e pelos sacerdotes. E em nenhum momento ele estava abrindo a boca para se autodefender. Mas no teu caso, não é para você ficar quieto. É claro que se por acaso o demônio amordecer a sua boca, você vai ter que falar por dentro da tua mente, né? Vai começar a falar com o teu espírito. E você vai começar a sempre confessar a palavra do Eterno lá dentro. E não simplesmente achar que pode ser alguma coisa, começar a discutir com o demônio ali e simplesmente achar que vai sair vitorioso. Por mais que isso esteja falando aqui seja algo, nossa, você acha que eu ia fazer isso mesmo? Parece algo desnecessário e óbvio, tem que lembrar que o demônio ele é muito mais inteligente do que o homem. Porque se ele não fosse mais inteligente do que essas pessoas que ficaram no arrebatamento, elas não teriam sido enganadas com coisas simples. Então lembre-se que o demônio ele pode usar tantas coisas difíceis como coisas simples e óbvias. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Então você vê o quê? Toda hora o demônio ia lá e ficava questionando para Yahushua se ele não falaria nada. E ele não falou. E isso também remete a você nessa hora crucial da sua salvação. De que se você cair na armadilha do demônio e começar a falar de você mesmo, ou até mesmo começar a falar a palavra para o demônio, você já está caindo na armadilha dele. Lembre-se o seguinte caso: você lia as escrituras para você ou você lia para outra pessoa? Quando você lia alguma passagem, você colocava aquela passagem na sua vida ou aplicava essa passagem na vida de outras pessoas? Você estava lendo alguma coisa ali e falava, ó, essa parábola dá certinho para tal fulano. Então você percebe que o demônio ele sempre pegava o foco da Bíblia e colocava em outras pessoas. E o que você acha que o demônio está fazendo agora? Ele está tentando pegar o foco das suas palavras e trazer para o demônio. Lembre-se que a salvação é para você, as escrituras é para você, as palavras é para você, a obediência é para você. Tudo que você faz é sempre para você, nunca é para os outros. Então se o demônio está falando com você lá do nada, e você começa a falar as promessas, citando o que o demônio está falando, tentando falar contra as obras do demônio, você está falando aquelas promessas para ele. Então vai chegar uma hora que ele vai começar a te conduzir. Imagine o seguinte caso: o demônio tá falando lá que você não consegue. Aí você fica falando, eu consigo sim. Aí o demônio fala, você é idiota. Aí você fala, eu não sou idiota não, mas tudo isso usando o nome de Yahushua. Só que você não tá percebendo que o demônio tá começando a conduzir as tuas palavras para fora do teu foco. O teu foco não é pegar a palavra do demônio e falar, não, você tá errado. O teu foco é confessar as palavras para sua salvação. E não chegar lá fora e provar que o demônio tá errado ou que você mudou alguma coisa. Isso é entendimento errado, é entendimento satânico. Não é para sair lá fora com o entendimento achando que você precisa provar para o demônio que você mudou. Você precisa provar para o Eterno, não para o demônio. Aí o demônio te chama de burro, aí você fala, eu não sou burro em nome de Yahushua Hamashiach. O demônio fala que você é isso e aquilo, aí você fala, eu não sou isso e aquilo em nome de Yahushua Hamashiach. Só que você não está percebendo que a sua salvação não é essa. Não é contradizer o que o demônio diz, mas é você focar no que o canal está dizendo. Porque senão você vai estar voltando à velha prática que te acabou conduzindo a ficar no erro de que o demônio ele usava as escrituras para você olhar a vida de outras pessoas e você não olhava para a sua própria vida. Então ele está tentando usar uma coisa óbvia que fez você sair do caminho da justiça para entrar mais uma vez no caminho do erro. Então você vê que com essa simples conversa você já viu a sutileza do inimigo lá fora. Então é mais uma armadilha que ele vai impor para colocar contra você. Se você não se atentar para isso, você vai acabar errando mais uma vez. E por essa vez, o seu erro vai ser eterno, não é algo temporário, é infinito. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos,
Disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Yahushua, chamado o Messias? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então você vê que os demônios, eles têm inveja de você. E por que que eles têm inveja de você? É porque você é mais bonito? É porque você é rico? É porque você tem um corpo? Não. O demônio não tem inveja de você por causa de coisas materiais. Só porque tem um cabelo bonito? Só porque tem um rosto bonito? Só porque tem um corpo da hora? Não. Isso é também entendimento errado que o demônio colocou dentro de você. A inveja do demônio não tem nada a ver com coisa terrena e nem material. Terreno é teu corpo e material que você possui. A inveja que o demônio tem é que ele queria estar no seu lugar, porque ele sabe que se ele estivesse no teu lugar e com o entendimento que ele tem, ele nunca erraria na vida dele, porque ele sabe que por ele estar nesse caminho, não existe salvação para ele. E ele tem o entendimento de que uma hora ou outra o lago de fogo vai chegar até ele. E ele sabe que ele não pode fazer absolutamente nada pela salvação dele, porque ele não tem salvação. Porque se o demônio tivesse salvação, era só ele começar a proclamar onde ele estivesse, até que a salvação chegava até ele. E ele não tem. Mas ele sabe que você que acabou errando o caminho da justiça, ficou nesse estado onde o demônio onde o demônio consegue tocar você. Então ele vai tentar fazer de tudo para te tirar desse caminho que você se encontra. Então você não pode deixar a inveja do demônio te matar espiritualmente, não fisicamente. Fisicamente você realmente precisa morrer. Morrer tanto numa hora de velhice ou morrer na hora da tortura. Velhice seria antes do arrebatamento e tortura para quem ficou. Então você vê que o demônio ele tem inveja de você, porque se ele estivesse no teu corpo, ele aproveitaria muito mais a salvação dele do que você mesmo. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Isso daqui, dessa mulher, ela está referindo às pessoas que foram arrebatadas. Porque, querendo ou não, a pessoa que ela tem o entendimento desse canal e está seguindo antes do arrebatamento, ela sabe qual é a aflição da pessoa que tem que passar, né? A aflição do que a pessoa tem que passar. Porque imagina dois casos. Tem uma mulher que ela é casada, tem dois filhos já quase adultos, e tem o teu marido. Só que essa mulher é a única em casa que obedece à palavra do Eterno e tem o conhecimento que é passado nesse canal. Qual é a aflição dessa mulher de ver que teus filhos e teu próprio marido vai ficar no arrebatamento e que ela vai ter que subir sozinha? Então o Eterno, ele dá um entendimento para aquela pessoa que chegou a hora aonde ela não pode mais se importar com a vida do teu próximo e chegou a hora dela se importar consigo mesmo, para que no dia do arrebatamento não aconteça que ela fique por causa do sentimento de alguém. Aí ela que tinha o entendimento acabou errando numa hora principal da vida dela e terminou ficando com teu marido e com teus filhos. E isso entra também. Aquele que ama mãe, pai, filho mais do que Yahushua não é digno de Yahushua. Então, quando chegou esse conhecimento nessa mulher, que ela era casada com um esposo e tinha dois filhos, esse entendimento entrou dentro dela, ela simplesmente desistiu deles pela salvação dela. Ela entendeu que é mais importante a minha salvação do que ficar se lamentando por quem vai ficar. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Yahushua. E respondendo o governador disse-lhes: Qual desses dois quereis-vos que eu salte? E eles disseram Barrabás. Então você vê que os demônios, os judeus, saduceus, herodianos, toda essa galera que era contra Yahushua, eles persuadiram a multidão a escolher Barrabás ao invés de Yahushua. Eles escolheram um salteador, um assassino, homicida e várias palavras negativas, mas o pregoeiro da justiça eles rejeitaram. Então o que foi que aconteceu nessa história? Tudo que você fazia era persuadir aos demônios para sempre negar a palavra. Vinha alguém e falava, olha, você está fazendo isso daqui errado. Aí vinham os pensamentos e persuadia você a fazer o que aquela pessoa te instruiu. Tá errado. Tinha a Bíblia para você ler e tinha um livro aleatório ali. O demônio te persuadia em falar que ler um livro aleatório era mais importante do que as escrituras. E depois você ia para as escrituras e o demônio te persuadia que era mais importante ler as escrituras pulando do que ler o livro completo, ler o livro reto. Porque se numa história infantil que não vai te agregar nada, você lê de capa a capa, aí na hora das escrituras quer ler pulando. Como é que você vai entender alguma coisa onde você lê pulando? Lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho ali, uma medida aqui, outra medida aqui. E como é que você vai entender alguma coisa desse jeito? Seria uma loucura uma pessoa que lê desse jeito conseguir entender quem é Yahushua. A pessoa tá lendo Mateus e do nada pula para Apocalipse. E de Apocalipse vai para Êxodo.
Depois de Êxodo, vai para Esdra do nada. Como é que a pessoa vai entender? Ela não leu nada de Mateus ainda. Tá lendo o Apocalipse, não sabe nem quem é essas pessoas que estão aí em Apocalipse. E do nada vai para Êxodo, para começar a história da criação. E depois vai para Esdra. Só que essa pessoa não sabe nada, não sabe nem a linha cronológica, não sabe nem o que está fazendo. Aí era isso que acontecia. Os demônios, ele deixava você ler a Bíblia, mas ele não deixava você ter um entendimento correto sobre a Bíblia. E até quando você lia a Bíblia completa, sem ficar pulando, eles também não deixavam você obedecer para que a palavra não entrasse dentro. Então você vê que toda hora o demônio estava te atrapalhando e te persuadindo a fazer alguma coisa. Sempre no ponto de, na hora do vamos ver, você escolhia Barrabás. Mas agora que você está tendo o entendimento certo, e agora que o arrebatamento veio para sua salvação, você está escolhendo Yahushua, você não está deixando Yahushua morrer, mas você está dando a sua vida por Yahushua dessa vez. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Yahushua chamado Messias? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Então como que Yahushua foi crucificado na vida de vocês? Quando vocês simplesmente deixaram de lado a salvação e escolheram o mundo. Só que o Eterno ele não desistiu de vocês. Por mais que vocês tivessem desistido da salvação de vocês, o Eterno nunca fez isso. Ele sempre procurou uma forma de reconciliá-lo consigo mesmo. No caso, pegar aquilo que foi perdido e trazer de volta para dentro dele, porque você é uma parte do Eterno. O Eterno não te criou à toa. Ele planejou você no coração dele. E ele quer aquilo que ele planejou de volta. Só que para isso você tem que cooperar com Yahushua, tem que cooperar com o Eterno. Yahushua é a palavra. E o Eterno é o próprio autor de todas as coisas. E se ele é o Altíssimo do Lago de Fogo, significa que ele tem controle em quem entra e quem não entra. E como está escrito em Apocalipse, pelas suas obras te pagarei. Então significa que o Eterno ele sempre dá aquilo que as pessoas pedem. Pedem com suas obras e com sua boca. Você pedia salvação, mas as suas obras se encontravam aonde? Então ele teve que te pagar segundo as suas obras, não segundo a tua boca. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Então você vê aqui que Pilatos, um gentil, uma pessoa estranha, não conhecia absolutamente nada das Escrituras, podemos dizer assim. Quando ele viu os atos e a justiça deste homem, e Yahushua, ele foi lá e lavou a mão perante o seu povo e considerou isso como: eu estou livre dessa condenação que vocês estão trazendo para si próprio. E o que isso quer dizer agora? Quer dizer que um pouco antes do arrebatamento, aquelas pessoas que estavam sujas, aquelas pessoas que estavam repletas de pecados, elas foram sensibilizadas pelo Espírito Santo, elas atenderam o chamado. Não que o Espírito Santo faça acepção de pessoas, ele chamou a todos. Mas tinha alguém sensível ao Espírito Santo? Alguém estava sentindo ele? Porque se tivesse sentido, não teria ficado para o segundo plano. Então essas pessoas que estavam sujas, contaminadas, quando ouviram a voz do Espírito Santo, eles não endureceram o coração deles. E quando eles fizeram isso, eles pediram perdão pelos seus pecados e foram levados. E os outros, que se achavam justos, corretos, acabou ficando para o segundo plano e agora precisam cumprir esta nova tarefa que foi atribuída à vida de vocês. É a última chance. E respondendo todo o povo, disseram: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então você vê que eles não se sensibilizaram com a obra de Yahushua. E nem tampouco as pessoas que foram deixadas para o segundo plano se sensibilizaram com o que o Espírito Santo estava provocando dentro da pessoa. Antes, ela foi um coração duro. Antes, ela não aceitou o que Yahushua apresentava para eles de uma forma de salvação. Eles preferiam crucificar Yahushua e deixasse que o sangue caísse sobre eles. No caso, o sangue justo agora está condenando eles. E agora, mais uma vez, você não pode deixar que o sangue de Yahushua caia sobre você, porque se cair sobre você, você será considerado como culpado, porque você teve o poder de escolha de não matar um inocente, e mesmo assim você quis matar ele. Então no arrebatamento, para quem acabou ficando, você não pode crucificar Yahushua de novo, mas você deve libertá-lo através de suas obras. E como você vai libertar? Dando sua vida em amor a ele. Ele derramou seu sangue por você, e ele se tornou cativo em você porque ele estava sujeito a fazer as tuas vontades, porque você não fazia as vontades dele. Você tinha a palavra, tinha o conhecimento, mas fez alguma coisa a respeito? Não. E agora você vai libertar Yahushua se sacrificando por ele e se tornando cativo de Yahushua. Porque se você é cativo dele, ele vai te controlar.
Não no sentido onde entra a minha liberdade agora, mas no sentido de que ele vai te libertar desse mundo, porque a sua liberdade começa no céu. No céu você é livre para fazer aquilo que é capacitado a você fazer. Não é como se você pudesse pegar uma faca e se matar no céu, então começa a fazer uma obra dessa, lá não existe. Mas aquilo que é possível a fazer com o teu corpo lá em cima, isso é possível. Se você quiser correr o dia inteiro, você consegue, porque a fadiga só veio existir depois da queda de Adão e Eva. Se você quiser comer o dia inteiro, você pode, porque aqui nós só somos impedidos de comer algo por causa que o corpo enche e não dá para encher mais ele. Lá não existe isso. Se você quiser ter vários animais, se quiser ter uma casa grande, se quiser ter um carro, uma Ferrari, alguma coisa do tipo, lá é possibilitado, porque isso não é considerado como uma obra ruim. Antes que você viesse para esse mundo, o Eterno já tinha inventado o metal, e do metal o homem trabalhou para criar essa lata velha que você conhece, mas antes que isso viesse a existir, o Eterno já sabia que alguém usaria o ferro para construir algo. Então isso que é dito aqui não é algo novo, é algo extremamente velho. Um carro que a gente usa também pode existir no céu se assim for da vontade do Eterno. Então você entende que o mundo que tem aqui embaixo, onde você fazia o que você queria em partes, lá no céu não vai ter a parte da condenação, então você vai estar livre para fazer aquilo que o Eterno permite que você faça. Porque no mundo do Eterno, a maldade e o pecado não existem, então significa que você nunca mais vai cometer um pecado. Mas para isso você precisa obedecer esse simples passo, que é você se encher da palavra, se encher da promessa, pedir perdão pelo que você já fez na sua vida anterior e pelo você ter sido egoísta e por ter culpado o Eterno por coisas que você fez, não foi o Eterno. O Eterno controlou o teu corpo para fazer algum pecado? Não, foi você sozinho que foi lá fazer. Quem mandou você sair lá fora usando roupa curta foi o Eterno? Não. Quem mandou você assistir coisas que não devia na internet foi o Eterno? Não foi você que usou teu próprio braço, teu próprio corpo para fazer isso? Então por que está culpando o Eterno? Lembre-se que os seus atos quem praticou foi você. Por mais que o demônio estivesse te induzindo a alguma coisa, você ainda tinha liberdade de fazer isto ou não. E isso você pode comprovar consigo mesmo quando tinha algum pecado para fazer e você não fazia. Você resistia a ele. Então significa que até nesse estado onde o demônio tentava te controlar, você tinha controle sobre a situação. Mas como você não acabou fazendo nada, o demônio subjugou você e você se tornou servo dele. E é por isso que o Filho se manifestou, para que todo aquele que tivesse preso no pecado, o Filho libertasse. E assim se cumprisse aquela palavra que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora que vocês têm o conhecimento, a liberdade chegou. Mas o único jeito de você se tornar livre é você sacrificando a sua carne em amor a Yahushua. E isso entra naquela pequena lista que já foi dita algumas vezes no canal, onde você precisa jejuar, orar, se encher do canal e falar as promessas. 4 coisas que você precisa fazer. E as promessas elas se incluem em 3 etapas: se preparar para dar vida, se preparar para a tortura e se preparar para dentro do óculos. E dentro do óculos, que é a parte mais fácil, mas ao mesmo tempo muito sutil, você tem que esperar o aviso do Eterno para mostrar que aquele lugar é falso. Porque enquanto ele não te mostrar, você não pode simplesmente viver aquele mundo. Porque na hora que o Eterno fosse te mostrar, você se antecipou nas suas obras, ou foi iludido pelo demônio e você deixou passar em branco o que o Eterno estava te mostrando. E você considerou pela sua mente de que aquele lugar era real e você acabou se condenando. Então entendam, anotem esses 4, ou melhor dizendo, esses 6 passos que vocês precisam fazer. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Yahushua, entregou-o para ser crucificado. E olha só como isso é uma coisa que o Eterno, ele é vivo, ele abre a palavra para quem ele quer. Em Apocalipse fala que Satanás ele foi preso durante 1000 anos. Ele estava preso, ele não podia mais controlar a sua vida. Mas quando você escolheu Barrabás, no caso escolheu os demônios, eles se soltaram da prisão e vieram para a tua vida. Então você vê o quê? Então soltou-lhes Barrabás. Barrabás estava preso. E Yahushua veio e prendeu Satanás. Mas quando o povo escolheu Barrabás, ele foi solto. E era por isso que os demônios operavam na sua vida, porque você dava total liberdade a eles. E Yahushua, ele foi entregue para ser crucificado. Então quando você obedecia o demônio, ele se tornou livre na sua vida e ele praticava o que queria dentro de você. Mas Yahushua em você era crucificado. Ele não estava te trazendo salvação. Você estava ausentando ele de perto de você. E como você estava longe de Yahushua, longe da salvação, quando o Espírito Santo veio te avisar que o arrebatamento estava próximo, quando o Espírito Santo veio te avisar que o arrebatamento é hoje, lembra? Aí vem o noivo, quando o amigo do noivo grita, você estava dormindo, estava toscanejando. E pela falta de atenção, pela falta de juízo,
acabou ficando no segundo plano. E agora que você tem todo o juízo, toda a atenção e toda a sabedoria, você vai se tornar o convidado de honra quando você der a sua vida. Porque a festa só vai começar quando você chegar lá. E se fosse possível falar o banquete para vocês, que eu não sei se vai ser possível, se o Eterno que sabe, se ele quiser dar uma visão mostrando o banquete para vocês, é uma coisa sensacional que tem lá em cima que vocês não conseguem entender com a mente carnal. Só vão entender quando estiverem lá em cima. E logo os soldados do governador, conduzindo Yahushua à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos israelitas! Então você vê o quê? Ele foi vestido de vestes escarlates, e sobre a sua mente ele tinha uma coroa de espinhos. Lembra o que aconteceu lá com Caim, que ele era lavrador da terra e pelo esforço que ele fazia, ele nunca conseguia tirar os espinhos e os abrolhos da terra. Então, essa coroa de espinhos na cabeça significa que da sua mente, todo o trabalho terreno que você fazia, você nunca conseguia tirar os demônios de lá de dentro. O único jeito que você poderia tirar o demônio de lá de dentro, antes do arrebatamento, era usando a palavra. E agora que você ficou para o segundo plano, é novamente usando a palavra, mas agora também juntamente com você morrendo. E a cana na mão de Yahushua significa que ele tinha o poder da palavra. E agora vai representar vocês. Vocês vão estar usando essa roupa de púrpura, vocês vão estar usando um espinho na cabeça e vocês vão ter a cana sobre a mão de vocês. E a cana é o poder da palavra. Vocês vão ter o poder de fazer a obra do Eterno que te enviou para fazer isso, ou você vai ter o poder de fazer a obra dos demônios. E sobre a roupa escarlate significa o pecado, vocês estão revestidos dos pecados. E agora precisamos ler para vocês entenderem o que aconteceu. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então você vê o quê? Que os demônios, eles pegaram a palavra e começaram a bater em você com ela. No caso, começaram a usar aquilo que você conhecia da palavra, ou tampouco o pecado que você tinha dentro da palavra, e começaram a usar contra você. Mas isso eles estavam usando a palavra para te purificar. Purificar como? Porque você não está indo lá para falar a tua palavra. E nem tampouco para discutir contra o demônio, tentando provar que ele está errado. Mas você está falando a palavra para a sua salvação. E o que o demônio está falando não está servindo de nada, só está usando a palavra para bater no espinho. E depois de havendo-o escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes, e o lançaram para ser crucificado. Suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Então você vê que depois daquela tortura que Yahushua estava sofrendo ali, eles tiraram a túnica. Representa que para vocês, depois dessa tortura, eles vão tirar essa túnica de você, porque o teu corpo morreu. E como o teu corpo morreu, a túnica de pecado foi desfeita. E como ela foi desfeita, agora a tua alma está totalmente purificada dos pecados. E como você é uma pessoa pura, você pode entrar no reino dos céus. O lago de fogo é somente para os impuros. Então, na hora da morte, você se tornou uma pessoa pura, o demônio não pode mais te condenar, ele não pode nem tocar mais a tua alma. Por isso que fala, não temei aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada, mas temei antes aquele que pode condenar a alma ao inferno e o corpo também. E enquanto saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangiram a levar a sua cruz. Então você vê aqui que Yahushua, ele não te deixou sozinho, né? Ele pegou esse sirineu para te ajudar nesse trabalho. Então significa que quando você estiver lá fora, não vai ser você, vai ser a palavra e os anjos contigo. E os anjos vão te ajudar a passar por esse momento difícil. E até dentro do jogo, os anjos também estarão lá dentro te ajudando. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Então os demônios te deu alguma coisa aqui e você rejeitou essa bebida. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então você vê aqui que o pecado foi repartido, ele se quebrou sobre sua vida. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Yahushua, o rei dos israelitas. Então você vê que os demônios também vão colocar sobre a cabeça de vocês a sua acusação.
o maior pecado que você tem é o que eles vão usar contra você. Pecado de adultério, e se esse é o maior pecado na tua vida, é isso que eles vão usar contra você. Se você era viciado em jogo, é esse o maior pecado que eles vão usar contra você. Eles vão tentar te pegar na tua fraqueza. Muito provavelmente, é dito que os mais bem-aventurados são aqueles que foram viciados em jogos, porque no dia da tribulação eles foram pegados em casa, e por ter sido pego em casa, eles não estavam lá fora, então a condenação não pôde entrar até eles. Não foram pegos lá na rua. Então você que é um jogador profissional, você que é um jogador, você é um muito bem-aventurado, porque o Eterno sabia que você era viciado em jogo e ele sabia que não conseguiria te tirar desse estado de viciado em jogo. Posso até dizer que você era uma pessoa que participava de campeonatos e jogava jogos populares. Você deu muita sorte nessa sua vida, porque o Eterno viu que a sua atitude de jogar não era uma coisa ruim, mas isso não ia te ajudar na tua salvação. Então ele preservou você nesse jogo para que quando desse o arrebatamento ele pudesse te chamar para salvação. Então você que era viciado em jogo, você está de parabéns, porque por mais que tenha ficado no arrebatamento, significa que a tua salvação está muito perto agora. E se você sabe que esse era o teu maior pecado, provavelmente no jogo, se é que é possível, eles vão tentar usar alguma coisa que você tem costume, você gosta, para você se tornar uma pessoa famosa dentro do jogo, era porque você perdeu muito tempo da sua vida jogando. Então é essa a tentação que eles vão trazer. E para uma pessoa que gosta de sair igualmente, para uma pessoa que gosta de comer igualmente, e por aí vai. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo. Se és filho do Altíssimo, desce da cruz. Então você vê que os demônios eles estão toda hora tentando tirar Yahushua de dentro da palavra. Eles balançam a cabeça, falam coisas que não agreguem nada. Eles bateram nele, pregaram ele na cruz, e agora eles estão gritando: se tu é o filho de Deus, desce aí da cruz. Então você consegue perceber que os demônios eles vão tentar fazer de tudo para te tirar da palavra. Precisa ficar mudo contra os demônios, mas não pode ficar mudo na presença do Eterno. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, ao escarnecendo diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Então você vê que eles estão toda hora tentando tirar Yahushua da palavra. E se isso aconteceu Yahushua, também significa que pode acontecer com vocês. Então nessa hora vocês não podem prestar atenção no que o demônio está falando. Lembre-se que palavras são contaminação. Se toda hora que o demônio te dá um tapa e ele fica falando nega, e você ouve essa parte nega, essa contaminação vai entrar até que vai gerar um fruto de você negar a palavra. Então se o demônio tá batendo em você e falando para tu negar, é aí que você tem que abafar a voz dele com a tua própria palavra, não falando o contrário que o demônio está falando para ele não te conduzir para o erro, mas você confessar a palavra de que você já passou por essa tortura, porque o Eterno vai te dar uma estratégia do que você precisa fazer nessa hora. E se por acaso ele tapar a sua boca, te amordecer, você tem os teus pensamentos. Lá ele não consegue neutralizar os teus pensamentos. Então é nessa hora que você deve ficar falando na tua mente o tempo inteiro. Se o demônio, quando estava na tua mente, ele não parava de falar, agora você vai usar a mesma estratégia contra ele. Não dê espaço para que o demônio fale na tua mente. Porque toda hora que você deixa a tua mente vazia, o demônio vem com um pensamento. Mas se toda hora a tua mente ela é preenchida com a palavra do Eterno, com você pensando 24 horas, não sobra espaço para o demônio vir. E se ele não tem espaço, significa que ele não pode trabalhar na tua mente. Então é tornável a dizer mais uma vez, isso é coitativo, de que vocês não podem deixar o demônio roubar a mente de vocês. Lembre-se do que foi dito anteriormente sobre o homem que sabe o dia que vai vir o ladrão, e ele guarda a tua casa com diligência, para que porventura não ocorra que no dia da falta de vigília, o demônio entre na casa e roube a tua consciência. Aí no dia da tortura tá todo focado. O demônio fala uma palavra que te desestabiliza, e por esta parte estar fragilizada, o demônio vem e acaba quebrando todo o resto. É como uma torre. Você quebra os alicerces em volta e a torre cai por falta de alicerce. Confiou no Altíssimo. Livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho do Eterno. E o mesmo lhe lançara também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Se você for parar para analisar, desde quando Yahushua ele foi pego pelos homens, quando Judas deu um beijo nele, na bochecha, e levou ele para ser julgado por Pilatos, depois torturado e crucificado, essa era uma hora de trevas para Yahushua, porque era uma hora onde ele não poderia desviar a atenção dele.
Então, para você que foi deixado no segundo plano, significa que desde quando você teve essa notícia até a hora que você vai ser torturado e passar pelo óculos, esse é uma hora de trevas, você não pode deixar de vigiar, tem que estar em vigilância constante. E perto da hora nona, exclamou Yahushua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabachthani, isto é, Eterno meu, Altíssimo meu, por que me desamparastes? O que isso quer dizer? Que na hora mais crucial, o Espírito Santo teve que sair de Yahusha, porque o Espírito Santo ele é eterno, ele é a vida eterna. E o único jeito de Yahusha morrer era sem o Espírito Santo. Então ele precisou sair para que Yahusha morresse como homem. Não que Yahusha é o eterno, tá? São duas pessoas diferentes. O eterno é um e Yahusha é outro. O eterno é ele próprio e Yahusha é a palavra do eterno. E o Espírito Santo é a presença do Eterno numa forma física. E quando Yahushua estava crucificado, ele tinha o Espírito Santo, ou seja, o Eterno numa forma física. E como o Eterno não tem como morrer, o único jeito de Yahushua morrer era o Eterno saindo de dentro dele. E assim ele morreu e foi parar no seio de Abraão, e do seio de Abraão ele salvou todo mundo que estava lá embaixo e puxou lá para a Cidade Santa. E isso significa também para vocês que dentro do jogo vai ser a única hora que vocês vão estar sozinhos. O Eterno sim vai dar uma notícia, assim como deu aqui para Yahushua que o Eterno saiu dentro dele. E dentro do jogo ele também vai dar uma notícia que esse mundo não é real. Essa é a única hora que vocês vão estar sozinhos. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Elias quer dizer o quê? Esse chama pelo Espírito que estava sobre Elias. Esse chama o Espírito Santo. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Então você vê que ele colocou sobre uma cana. Então significa que na hora mais difícil o Eterno ele vai te dar alguma coisa cheia da palavra que vai gerar fé em você. E fé significa entendimento. Então significa que na hora mais crucial, a hora-chave da revelação entre que lado você está, o Eterno ele vai te dar uma revelação tão poderosa que vai te livrar das mãos do inimigo. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias virá livrá-lo. Então você vê que nessa hora não vai ter anjo com você e nem tampouco vai ter os demônios, vai todo mundo ver a essa hora. E o Eterno ele só vai mandar um pequeno aviso ali para você entender, é um jogo. E disso já era. Pode vir um pensamento falando, não é real. Pode vir um pensamento falando, é um jogo. Pode vir alguma coisa avisando, não é real. Você pode ver alguma coisa que difere a realidade do jogo. Você pode ver algum bug, você pode ver alguma coisa dentro do jogo que mostra que não é real. E a partir de que você recebe esse pequeno aviso do Eterno, você volta à tua vida focada na tua salvação. E Yahushua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então você viu que na hora que Yahushua ele entregou o espírito dele, o véu foi rasgado, o véu é o corpo, a terra tremeu, você saiu dessa terra, você saiu desse corpo. O corpo, o véu, é a mesma coisa. Quando Yahushua entregou o espírito, o corpo dele foi desfeito. E quando você entregar o teu espírito para o eterno, no caso você vai morrer na carne, então a tua carne, a tua condenação foi desfeita e você vai ser levado daqui desse mundo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então você que era uma pessoa santa, agora, né, depois que foi deixado no segundo plano, você se tornou uma pessoa santa. Quando você morrer, você vai ser ressuscitado. Então arrebatamento significa ressurreição. Todas as pessoas que foram levadas no arrebatamento, elas foram ressuscitadas do sepulcro. O sepulcro seria o que, então? O teu corpo. Se você fica 3 dias sem tomar banho, teu corpo começa a feder, então mostra que você está podre. Não necessariamente a sua alma está podre, mas teu corpo está morrendo. E quando deu o arrebatamento, o Senhor te tirou do sepulcro e levou para o céu. E agora que você foi deixado no segundo plano, significa que você precisa matar esse corpo através do demônio para que você seja ressuscitado. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então depois que você for ressuscitado, você vai entrar na cidade santa e todo mundo vai ver você lá. Vai ver que o convidado de honra acabou de chegar. Então você que era viciado em jogo, participou de campeonatos, era uma pessoa famosa, você se tornou um bem-aventurado, por causa que essa vida que você levou te fez ficar em casa. E no dia do arrebatamento você estava onde? Em casa. E você estava em contato do que? Da internet. Então significa que o canal apareceu para você como um passe de mágica. E sua salvação já estava totalmente conduzida para lá. Então você vê que até nessa vida aí de perdição, por causa do jogo, o Eterno já estava te conduzindo para uma salvação. E isso também refere para as pessoas que estavam lá fora. Você saiu de casa sem motivo? Não, foi para que você visse as coisas lá fora e você
você fosse conduzido para uma casa que estava preparada para você. Aqui nesse áudio, você poderia ser uma pessoa pobre que não conseguia levantar um estoque na tua casa. No dia você saiu de casa sem motivo nenhum, deu o arrebatamento e o Espírito Santo te conduziu para uma casa onde tinha as provisões preparadas para você suportar a fadiga e o trabalho que você ia precisar fazer. Então você vê que o Eterno fez a pessoa sair de casa quando era necessário, poupou a vida dela para que ela não morresse e, porventura, preparou o caminho dela para a salvação. Então você vê que até a pessoa não dando a mínima para a salvação dela, o Eterno tá. E ele está preparando sempre o caminho dessa pessoa. E o centurião e os que com ele guardavam a Yahushua, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho do Altíssimo. Então, no dia que vocês virem o arrebatamento de todas as coisas, é aí que vocês darão crédito. E por darem crédito, é aí que a fé de vocês começa. E pela fé de vocês começar, é aí que vem as suas obras. E pelas suas obras vocês se tornam pessoas salvas. Pelos seus frutos conhece a árvore. Uma árvore má nunca vai dar frutos bons, e uma árvore boa nunca vai dar frutos ruins. Então, pelo fruto que você produz, ao Eterno testifica que árvore você é. Se você é uma árvore boa, vai dar fruto bom. E se você é uma árvore ruim, vai dar fruto ruim. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Yahushua desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Yahushua. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yahushua. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, e havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então você vê que quando a pessoa foi morta, veio aqui o homem de Arimateia e simplesmente levou aquele Yahushua que estava morto lá para o sepulcro. Isso significa que o anjo vai vir e vai te levar. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentados de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, ou furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então isso quer dizer o quê? De que a pessoa ela ficou no segundo plano, e os demônios ficaram em volta aí das casas para guardar o corpo, para ver se ele não foge do nada. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. Então você vê o quê? Na verdade, deixa eu ler mais um pouco aqui, Natan. Calma aí, corta essa parte do você vê o quê? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Yahushua que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito: vinde, vede, o lugar onde o Senhor jazia. Então você vê o quê? Os demônios estavam em volta da casa. Você foi levado lá para fora, deu a vida. E os demônios estão em volta ali do teu corpo. Aí vai descer um anjo totalmente poderoso para te ressuscitar. E todo mundo que estiver em volta vai ver que aquele corpo está vazio, vai ver que aquele sepulcro está vazio. E aqui está falando que foi ressuscitado. Então, aonde a pessoa foi ressuscitada, não há mais morte. E se não há mais morte, significa que os demônios não podem estar mais na sua presença, não podem mais estar lá. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E isso também simboliza de 2 formas. Esse canal ele é mais apontado para as pessoas que vão ficar no segundo plano. Mas se por acaso você está ouvindo antes, então significa que essa parte está falando sobre você. Você que foi levado no arrebatamento. De que vai subir e vai ter o aviso lá que aquela pessoa já foi levada para o céu. E ela foi antes de outras pessoas e já está
lá no céu, na Galileia, podemos dizer assim, já está lá em cima. E agora você que ficou no arrebatamento, no segundo plano, depois que você der a vida, passar pelo jogo, vai vir um anjo vai te buscar, e você vai ir primeiro do que outras pessoas que estão aqui na terra. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Yahushua lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então isso quer dizer o quê? Que você que ficou no segundo plano, quando você chegar lá no céu, porque você deu a sua vida, né, passou por todo esse processo, todo mundo vai ficar extremamente alegre porque mais uma pessoa especial acabou de chegar. Então a alegria do reino vai todo focar em você que foi levado depois da tortura, porque você não vai mais participar da condenação dos demônios. Então você se tornou uma pessoa de super honra. Então Yahushua disse-lhes, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Então Yahushua está chamando você para ir para a Galiléia para ver ele. Como assim, você se pergunta? Quem foi levado no arrebatamento está lá no céu. E ele deu um aviso que você precisa ir lá para ver essas pessoas que foram arrebatadas. E você que ficou no segundo plano, quando você chegar lá na Galiléia, porque já tem pessoas antes de você que foram levadas no arrebatamento, elas vão ficar extremamente alegres por ver você lá em cima. E você vai se tornar o convidado de honra dessa super festa. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, ou furtaram. Isso quer dizer o quê? De que os demônios distribuía dinheiro abundante para quem quisesse se afastar da verdade que está em Yahushua. Os homens do púlpito fizeram isso, o povo da medicina fez isso, os povo aí da presidência fez isso, o povo dos filmes fez isso. Então você vê que a área onde se constituía a salvação não era aplicado nenhum recurso de ajuda, mas todas as áreas que era referente fora da salvação, como a medicina, tudo isso era empregado um custo extremamente alto. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então quer dizer o quê? Se por acaso essas palavras chegarem ao ouvido de vocês, os demônios vão começar a persuadir vocês. Se vocês tivessem a mentalidade ou tivessem o conhecimento da parte do Eterno de que doença é demônio, os próprios demônios iam tentar te persuadir falando que isso é mentira, de que doença existe sim, olha a medicina, olha a farmaqueia, olha a farmácia, olha tudo que tem lá fora do que os demônios construíram para fundar a mentira deles. Mas em quem que você vai acreditar? Na mentira de alguém ou na palavra de Yahushua? Vai acreditar na palavra do homem ou vai acreditar nas escrituras? É muito fácil acreditar naquilo que você está vendo. Como é que você vai acreditar agora naquilo que você não vê? É daí que começa a fé. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os israelitas até o dia de hoje. E sobre aquele Israel lá fora, aquele Israel é falso. Ele foi fundado pela ONU e até hoje tem guerra por causa das mentiras que foram fundadas. Aquelas terras foram tomadas por outras pessoas que moravam lá e simplesmente a Organização Mundial da ONU decidiu que ali seria chamado Israel só porque sim. E os demônios, que eles têm uma tecnologia muito avançada, que você acha que construiu as pirâmides e os templos maias e muitas outras coisas, pegaram tudo que tinha aqui no Brasil e Israel e levaram lá para fora. Por isso que as escrituras fala, e não ficará pedra sobre pedra. Quer dizer o quê? Que tudo que foi construído aqui de Israel no Brasil foi levado lá para fora. Você acha que Cristóvão Colombo apareceu aqui no Brasil do nada? Isso também foi mentira do Satanás. Não tinha Cristóvão Colombo aqui nenhum. A nossa história é toda reescrita de uma forma totalmente falsa. E você vê que nós brasileiros, ou melhor dizendo, nós israelitas, são a única raça que começa a contar a sua história a partir de um homem nada a ver. Você pode ver que nas escolas só começa a contar do Brasil quando aparece Cristóvão Colombo. Antes disso, ninguém sabe quem estava morando nesse país. Ninguém sabe absolutamente nada. E eles ousam dizer, por causa de quadros pintados por pessoas aleatórias, de que o povo aqui que morava em Israel era um povo totalmente tribal, um povo totalmente ignorante e burro, que usava folha em lugar de roupa, ficava andando com arco e flecha numa mata densa e ficava se pintando que nem umas pessoas sem entendimento nenhum, como se fosse um bando de bicho e animal andando por aí. Aí é isso que eles trazem para o conhecimento do brasileiro.
e eles tiram quem nós verdadeiramente nós somos. E é por isso que esse canal ele é totalmente em português, porque português é o hebraico verdadeiro, caso você não saiba. Esse hebraico lá fora é um hebraico falso, aonde eles transliteraram a Bíblia para um outro idioma para dizer que ali era o verdadeiro Israel, e eles pegaram uma tradução totalmente falsa e falou que aquilo dali era o verdadeiro hebraico, mas não é. O que acontece foi que eles pegaram os nomes, trocaram e pegaram o hebraico, que seria o português, e mudaram o português por causa das pessoas que vieram lá de fora, Portugal. Então, através desse entendimento raso que estamos passando, que é passado através do Espírito Santo, você já entende muita coisa. Que o português que nós usamos é o hebraico, mas ele foi alterado por outras pessoas que veio parar nesse país aqui. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Yahushua lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram no sentido de que deu arrebatamento. E o monte designado era a salvação. E chegando-se, Yahushua falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então você vê o que, né? Que Yahushua ele falava para fazer discípulos, mas ensinando-os a guardar o que Yahushua disse. E não para você fazer discípulo e simplesmente ignorar aquela pessoa. E ele também fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então significa que através do nome de Yahushua nós tinha poder no céu, na terra e debaixo da terra. E como você faltou essa informação na sua vida, quando o demônio ele vinha te atrapalhar com a sua salvação, você se achava uma pessoa fraca, condenada, inútil, e era isso que o demônio queria, aí ele montava em cima de você e conduzia a sua vida. Mas se você tivesse o discernimento de que Yahushua tivesse te dado poder, você tinha expulsado ele no nome de Yahushua, e você não tinha feito o que as pessoas lá fora o ensinaram, porque todo o teu aprendizado veio através de homens, e não através do que o próprio Eterno te falava. Porque se você tivesse ouvido o Eterno e não o homem, você teria sabido o que fazer, e não teria acabado ficando nesse segundo plano. Mas graças ao Eterno que ele te preparou para essa hora. E não venho falar que o Eterno é ruim, que ele sabia que você ia ficar no arrebatamento, que ele podia ter feito alguma coisa, mas aí você tem que lembrar que em todo momento que você estava vivendo, ele sempre fez algo. Teve sonho, teve pessoas falando, teve gente falando na internet, teve muitas outras coisas e ele sempre te avisou. Você nunca foi impedido de ler uma Bíblia, você nunca foi impedido de baixar uma Bíblia no celular, nunca foi impedido de ler a Bíblia através do computador em algum site, nunca foi impedido de ir numa congregação pegar uma Bíblia e ir lá ler, nunca foi impedido de ir no YouTube para ouvir alguém lendo a Bíblia, nunca foi impedido de simplesmente orar na tua mente falando com o Senhor, nunca foi impedido em absolutamente nada dessas coisas. E por que você não fez? Aí você não tem resposta, mas você pode até falar, eu fiz, e por que eu fiquei? Mas você obedecia? Porque ele está falando aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você guardou todas as coisas que ele te mandou guardar? Ou você simplesmente lia as escrituras querendo ensinar outra pessoa para se passar por uma pessoa justa? Não. Lembre-se que a salvação é sua. A obediência é sua. A leitura é sua. A oração é sua. Tudo isso é para você. Tudo isso é para sua salvação. E não na questão de você ficar querendo se aparecer na frente de alguém.